Tenho lido em alguns lugares que o PT teria ligado o sinal de alerta para a possibilidade de vitória do Bolsonaro no final do ano. Até a revista Veja trouxe uma informação que aliados graúdos do Lula o estariam pressionando para que ele admitisse essa possibilidade. Mas eu, sinceramente, analisando os dados, analisando as informações e o contexto atual, não vislumbro possibilidades de vitória do Bolsonaro. Pelo menos no contexto atual, a não ser que aconteça alguma hecatombe, uma prisão, uma nova pandemia para mudar o panorama, e eu não vejo essa possibilidade. O Estadão até nos ajudou trazendo um infográfico mostrando uma ampla vantagem do Lula nos estados. E os argumentos apresentados pela revista Veja são argumentos muito frágeis que eu vou apresentar para todos vocês. Mas eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que eu estou viajando demais? Vocês encontram alguma possibilidade do Bolsonaro vencer o pleito no fim do ano? Coloque nos comentários e deixe o seu like. E uma coisa muito importante nós temos em mente toda vez que surge algo a respeito da campanha do Lula, trazendo essa informação de aliados, nós temos que entender que a campanha do Lula tem muitas turbulências por conta do Geraldo Alckmin, pessoal. Porque quando o Lula trouxe o Alckmin para a campanha, é claro que o Alckmin iria trazer a sua equipe, iria trazer a sua turma. E isso, obviamente, iria encurtar o espaço para os antigos aliados do Lula. Tanto que os petistas mais antigos foram deixados de lado. O Guido Mantega não vai participar em um eventual governo, nem Dilma, nem Genuíno, nem Rui Falcão, nem lá o José Dirceu, todos eles foram escanteados. E é claro que isso provoca ciúminhos, provoca intrigas, provoca brigas de ego. Então esses petistas que estão falando, pressionando o Lula para ele admitir a possibilidade de vitória do Bolsonaro, podem ser esses petistas insatisfeitos com a chegada do Alckmin na campanha. Porque não vai ter espaço para eles. E o Lula já deu esses sinais e quer essas pessoas o mais longe possível da campanha. Agora, colocando mais em perspectiva, trazendo dados mais concretos, o Estadão trouxe esse mapa que eu vou colocar aqui para que a gente possa analisar. E se você for perceber, o Lula tem uma ampla vantagem no Bolsonaro nos estados, incluindo em estados-chave, com grandes colégios eleitorais. E se você for pegar os 5 maiores colégios eleitorais do país, o Lula tem vantagem. Os 5 principais colégios são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e o Rio Grande do Sul. O Lula está vencendo em Minas Gerais e também na Bahia. E nos outros estados há uma indefinição. O Bolsonaro ele consegue ter uma vantagem contra o Lula em Santa Catarina, que é um colégio eleitoral grande, e no Paraná. Mas em toda a região Nordeste, o Bolsonaro ele está atrás do Lula. E a região Nordeste, você bem sabe, é um reduto petista. E o Bolsonaro, como eu já tenho falado em várias oportunidades, e eu vou deixar o vídeo aqui no link para que você possa ver, o Bolsonaro não adianta ele querer conquistar antigos eleitores. Ele precisa ganhar novos eleitores, senão ele não vence a eleição. Não vence o pleito, não tem jeito. E como que ele vai fazer isso se ele não está conseguindo ter palanques regionais? Não está conseguindo ter candidatos nos estados. Eu não vejo essa possibilidade para o Bolsonaro. Mas eu quero saber a sua opinião. Você pode deixar nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. E eu vejo a revista Veja. Né? Foi até um trocadilho, né? Trouxe uns argumentos aí para esses alertas dos aliados do Lula, que são argumentos muito frágeis, na verdade, por parte da revista Veja. Eu vou trazer para você e você coloca nos comentários se você achou frágil ou não. Levantamento, um dos trechos da reportagem, a Veja fala o seguinte: levantamento do Data Poder, a partir de entrevistas colhidas entre os dias 10 e 12 de abril, mostrou o petista com apenas 5 pontos percentuais de vantagem sobre o ex-capitão. E eu já comentei sobre isso. O Bolsonaro ele cresceu nessa pesquisa em cima de votos do Sérgio Moro, das intenções do Moro. E mesmo assim, esse crescimento aconteceu dentro da margem de erro, ou seja, Bolsonaro não ganha novos eleitores. E para vencer ele precisa de novos eleitores e não somente recuperar eleitores antigos. Eu já fiz um vídeo, o link está aqui na descrição. Já uma sondagem do IPESP revelou que no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, os 2 favoritos estão em situação de empate técnico. Ora, mas como se São Paulo fosse o fiel da balança para uma vitória para presidente da República. E não é, pessoal. Esse argumento da revista Veja, ele é um argumento que mostra que existe sim a importância de São Paulo, mas ele oculta algumas informações importantes. Porque em 2014, a Dilma venceu o Aécio Neves perdendo em São Paulo. Em 2010, o Lula ganhou do José Serra, a Dilma ganhou do José Serra,
e o Serra ganhou em São Paulo, ou seja, Dilma perdeu em São Paulo. E aí, em 2006, o Lula ganhou do Geraldo Alckmin o pleito e foi derrotado em São Paulo. Ou seja, São Paulo é um colégio importante? É, mas não é decisivo para o pleito. Não significa ganhar em São Paulo vencer. Não significa isso. Tá? Então esse argumento aqui é um argumento importante a ser considerado, mas não é tão forte quanto a Veja quer fazer parecer. E se eles estão empatados, melhor para o Lula, porque ele tem a vantagem nos outros estados e ele tem vantagem na corrida. Então pior para o Bolsonaro. Isso aqui não é um argumento que enfraquece a campanha do Lula, muito pelo contrário, é um argumento que prejudica o Bolsonaro. Mas vamos voltar para cá. Bolsonaro cresceu embalado por medidas do governo destinadas a turbinar a economia e ajudar a população a enfrentar crise econômica, como o Auxílio Brasil e outras atuações, né? Fundo de garantia. E a Veja fala que outras ações de apelo popular estão em gestação. Aqui a Veja erra. A Veja erra. Porque Bolsonaro, ele, segundo a pesquisa do Datafolha, isso é muito importante porque a Datafolha traz um discriminado maior, Bolsonaro conseguiu recuperar eleitores na classe média, mas não nas camadas mais pobres. E aí que está a grande questão que eu tenho batido já aqui no canal há muito tempo. O Bolsonaro não consegue colocar em prática as suas estratégias, ou melhor dizendo, as estratégias do Bolsonaro, elas não surtem o efeito que ele desejava que fossem surtir. Ele não consegue. O Auxílio Brasil não traz a quantidade de votos que o Bolsonaro acredita que iria trazer, pelo menos não até o momento. E eu já falei para vocês, no meu vídeo, inclusive de hoje pela manhã, da questão do eleitorado religioso. Porque os líderes religiosos avisaram Bolsonaro, somente o seu discurso de costumes não vai trazer votos para você. Porque essas pessoas estão passando fome, essas pessoas perdendo emprego, essas pessoas estão com crise econômica. Então não vai adiantar somente isso. E Bolsonaro é considerado culpado por 70% da população, mais por 80% da população brasileira, pela inflação que nós estamos vivendo no país. Então assim, eu não entendi direito essa reportagem da Veja. Ou escreveram com o intuito de tentar tumultuar, falando não, existe uma chance para vender jornal, ou a análise não está baseada naquilo que as pesquisas estão mostrando. Ou eles não acompanham o canal. Por fim, falou o seguinte: além disso, como ocorre desde que deixou a prisão, o petista só prega para convertidos, de artistas a trabalhadores sem terra, passando por sindicalistas. Primeiro, faltam ainda 6 meses. O Lula, nesse momento, está fomentando a base dele. Ou seja, o alicerce, que é a militância. Se não tem militância, não tem campanha. E a militância vai precisar ser muito combativa, ainda mais nesse ano, que é um ano que, quase caiu o celular, que vão ter muitas e muitas notícias falsas. E aí eles continuam. Seu aceno mais visível ao centro foi a escolha do antigo rival Alckmin para o cargo de vice. Fora isso, sua campanha não saiu do cercadinho. Bom, peraí. Quer um aceno maior do que colocar o Alckmin como vice? Agora, claro, a Veja ela quer que o Lula faça uma campanha de direita, sendo um candidato de esquerda. Aí isso nunca vai acontecer. Não espere que o Lula, isso é a mesma coisa do Bolsonaro, não esperem que o Lula faça uma campanha de direita sendo ele de esquerda. E não esperem que o Bolsonaro faça uma campanha de esquerda ou moderada sendo ele alguém de extrema direita. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não espere isso. O que a Veja está fazendo aqui é uma coisa que não tem muito nexo quando você começa a colocar em perspectiva a situação. Mas é claro, quero saber o seu comentário, você pode colocar. Pode falando, cara, você está falando uma enorme bobagem, de fato, o Lula precisa se preocupar por conta disso, por conta daquilo, outro, o Bolsonaro tem uma chance de reverter por conta disso, daquilo, outro, mas nesse momento eu não vislumbro, porque as ações do Bolsonaro não estão sendo refletidas em conquistar novos eleitores. E isso é importante, principalmente com relação aos eleitores do Lula. Se o Bolsonaro não pegar os eleitores que hoje estão dando declaradamente o seu apoio e a sua intenção de voto ao Lula, ele não vai ganhar. Não vai. E pelo que as pesquisas mostram, 70% do eleitor do Lula e 70% do eleitor do Bolsonaro já decidiram os votos. Ou seja, há uma consolidação muito grande aí. Então assim, há um medo, claro, o PT tem que colocar sandálias na humildade? Tem. O PT tem que sair do salto alto? Tem. O PT tem que ativar a militância? Tem. Agora, ligar sinal de alerta? Claro, por parte, sim, tudo. Porque ter salto alto nunca é algo positivo. Pleitos não são vencidos de véspera. Agora, o que a Veja colocou aí
Eu sinceramente acredito que tenha sido algum tipo de colocação por parte de antigos aliados que estão cada vez mais insatisfeitos com os espaços que foram perdidos com a chegada do Geraldo Alckmin. Mas você pode colocar aí nos comentários. Enquanto isso eu vou abaixar aqui o meu tripé, que eu achei que ele estava muito alto, né? O melhor é quando ele está mais baixinho. Aí, agora sim ficou bom, hein? Agora o enquadramento ficou melhor. Eu estava muito baixinho, agora tô melhor. Pena que foi só no final do vídeo, mas amanhã já vai estar tudo certo.